Boa tarde, galerinha! Vamos retornando aqui a nossa aula, né? Nossa aula parte 2, né, do dia de hoje, nesta quinta-feira. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de informática do canal Educação. Eu sou a professora Amanda Souza e hoje nós estamos falando sobre a linguagem C, né? Continuando aí nosso histórico, né? A nossa caminhada falando sobre a linguagem C. Turma, hoje o foco da nossa aula é nós falarmos sobre a modularização. Na primeira aula do dia de hoje, nós conversamos o que é a modularização, quando foi que a modularização surgiu, esse conceito, né? Como ele é aplicado, e agora nós vamos entender um pouquinho mais como ela funciona. E na última aula, que foi antes do intervalo, nós conversamos um pouquinho, estávamos iniciando o nosso bate-papo sobre funções, que elas são extremamente importantes para que a gente consiga fixar na nossa cuca como é que a modularização funciona, tá bom? Então, vamos dar continuidade com as nossas aulas de hoje, certo? Então, pessoal, o conteúdo da nossa aula, como eu já conversei com vocês, é a linguagem de programação C, modularização, procedimentos e função. Turma, na nossa última aula, né, que foi há muito tempo atrás, né, 20 minutinhos atrás, nós estávamos falando sobre funções. E aqui, pessoal, eu tinha até mencionado para vocês que nós já utilizamos funções, nós já utilizamos várias funções, só que a gente às vezes nem percebe que a gente está utilizando uma função, tá? Então, aqui eu tenho um código, uma sequência de códigos, né, uma sequência de linha de códigos em linguagem C, que vocês já estão carequinhas de saber, que vocês já conhecem, nós já utilizamos várias aplicações com elas. E vamos aí ler essas funções, né? Ler essas instruções e vamos entender o que é que elas estão falando. Primeiro ponto, olha aqui. Entidade, né? Isso daqui é uma variável do tipo int, do tipo inteiro, que ela tem como nome idade. Isso daqui não é novidade para ninguém. E aí nós utilizamos o printf. Printf, quando nós estamos utilizando esse printf, a gente já está dando uma dica lá para o compilador que nós iremos pedir uma saída de dados, certo? Uma saída de dados, ou seja, vai ser mostrado o texto que está dentro de parêntese, entre aspas duplas. Esse texto será mostrado na tela para o usuário, em um dispositivo de saída, que é a tela do computador, por exemplo. Tá? E o scanf é justamente o recurso que nós utilizamos para quê? Para pegar esse dado, tá? É a entrada de dados. Nós pegamos esse dado digitado pelo usuário, pelo teclado, por exemplo. Nós pegamos esse dado digitado pelo usuário e a gente armazena exatamente dentro da nossa variável que nós acabamos de criar, que é a variável idade, certo? A gente só precisa ter bastante atenção, porque quando nós estamos utilizando uma variável na linguagem C, a gente sempre precisa utilizar o nosso coleguinha identificador, tá bom? E aqui a gente precisa utilizar o izinho comercial também, certo? Para posicionar qual é o endereço dessa minha variável, tá certo? Turma, essa função, essa sequência de códigos, que eu acabei de mostrar para vocês, todas essas sequências de códigos, né, quantas funções ela utiliza, tá? Essa sequência de código aqui, quantas funções estão sendo utilizadas? O que é que vocês acham? Nessas 3 linhas de códigos, será que existe alguma função aí? Será que quantas funções estão sendo utilizadas nessa sequência? Pessoal, primeiro ponto, tá? Nessa sequência, nós temos a função printf e nós temos a função scanf. Printf e scanf a gente sim considera assim como funções, tá bom? A printf é a função que eu consigo enviar, no caso, né, como saída de dados, é uma função para saída de dados,
E a scanf é uma função para receber, né, como entrada de dados, tá bom? Então, aqui nós temos duas funções. Olha aí, funções matemáticas, né? Vamos dar uma olhadinha em algumas funções matemáticas que existem na linguagem C. São importantes porque, às vezes, nós estamos criando algoritmos que nós precisamos desses recursos aritméticos, tá bom? E que, se você sabe, pelo menos que eles existem, fica mais fácil de você procurar na internet, se recordar como é que aquela função funciona. Aqui, pessoal, meu objetivo de mostrar essas funções para vocês não é que vocês decorem tudo, não. Ah, eu tenho que decorar todas essas funções. Não dá, pessoal. O objetivo não é esse. O objetivo é que vocês entendam que existem recursos na linguagem C que te permitem utilizar recursos aritméticos, tá? Existem várias funções que você pode estar utilizando várias operações matemáticas. E que quando você precisar, você pode dar uma olhada, né, na linguagem, na sintaxe da linguagem, e você descobrir, você recordar que existem determinadas funções que podem estar te ajudando, tá bom? Aqui o objetivo não é que vocês virem um manual de linguagem C, não. O objetivo é que vocês saibam como a linguagem C funciona, que existem recursos e ao longo do processo da utilização da linguagem C, vocês vão aprendendo, né, novas funções, novos recursos, tá bom? Aqui, pessoal, tem, né, o nome da função, a descrição da função e, por exemplo, um exemplo, né? Por exemplo, um exemplo. Então, aqui nós temos, né, a função que determina o seno, que determina o exponencial, o valor absoluto de x, logaritmo, né, e todas aquelas funções matemáticas, tá bom? Outro ponto, né? Nós temos aqui uma forma de você, por exemplo, fazer com que você tenha um número elevado a outro, né? Então, imagine que você queira fazer uma função aí, ó, que é 2 elevado a 4, por exemplo. Você utiliza esse recurso aqui, ó, ok? Onde, né, eu coloco o nome da função, tá certo? E aí eu coloco o quê? Eu coloco exatamente, no caso, o 2, certo? Vírgula, o número que eu quero que ele seja elevado, 4. Tá bom? Exatamente desse jeito aqui, ó. Tá? E aí, no caso, essa função ela vai fazer esse cálculo matemático e vai te dar o resultado. Então, aqui nós temos várias outras funções, né? SQRT, raiz quadrada, né? Que retorna o resto da divisão, que retorna aí o tamanho da tangente. Lógico, a maioria dos programas que nós utilizamos aqui, a gente não precisa utilizar essas funções mais complexas. Mas a gente precisa ter o entendimento que elas existem. E que em algum momento, se você for fazer um programa de computador que precisa desses recursos, você terá essa possibilidade. E aqui, pessoal, o que é interessante, para se usar as funções matemáticas, né, para que você tenha acesso a essas funções matemáticas, você precisa utilizar a biblioteca mesh.h. Então, se você for utilizar alguma dessas funções, você vai ter que colocar lá em cima, né, ó, certo? Include, abre aí o sinal de menor que, mesh.h, e aí fecha aí, ó, o sinal de maior que, tá bom? Quando você está fazendo isso, o que é que você está informando para o programa? Que você já está incluindo a biblioteca que você vai utilizar as funções matemáticas. Então, se você for utilizar alguma função em algum momento, a biblioteca disponível já vai estar aí, ó, incluída no seu programa, tá bom? Então, toda vez que você for utilizar funções diferentes, que normalmente você não está habituado a utilizar na linguagem C, você tem que saber qual é a biblioteca que aquela função faz parte, porque isso é um dos principais, né, erros que acontecem. A gente começa a utilizar várias funções, e às vezes a gente se esquece de incluir a biblioteca que aquela função faz parte. Se você
não inclui a biblioteca, não tem como você utilizar um recurso de uma biblioteca que não está inserida, né, no seu programa. E aí, galerinha, para vocês aí, ó, que não estão recordando, né, ou então que estão vendo a estrutura de uma função pela primeira vez, essa parte aqui é muito importante que vocês escrevam no caderno, tá? É uma estrutura muito importante que você tem aí no seu caderno. Se você quiser até copiar da forma que está aqui, ó, o nome, as estruturas, diferentes partes da estrutura de uma função também com cores diferentes, você pode copiar, tá bom? Então, aqui, ó, o tipo da função, né, ó, é o primeiro. Então, se ele é int, se ele é double, se ele é float, tá? O nome da função vem depois, olha aí, o nome da função. Depois, entre parênteses, vem a lista de parâmetros, que normalmente aqui a gente coloca o quê? A gente coloca, às vezes, a maioria das vezes, as variáveis que serão utilizadas dentro dessa função, por exemplo. E aqui, nós abrimos a função com a chave e fechamos a função. E dentro, né, dessas duas chaves, por exemplo, nós podemos colocar aí toda a estrutura de códigos, tá bom? Toda a estrutura de códigos, certo? Essa estrutura de código, pessoal, aqui onde a gente coloca a operação matemática, o que eu quero que essa minha função faça, tá bom? Vou apagar aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem e copiarem essa estrutura aí no caderno de vocês. Então, toda função que você for criar, ela tem essa estrutura. Tipo de dado, o nome da função, abre e fecha parêntese. Dentro dos parênteses tem os parâmetros e aí tem o corpo da função, tá? E aí, pessoal, olhando, observando essa função, eu quero que vocês agora, né? Vou passar um desafio aí para vocês. Eu quero que vocês tentem criar uma função soma. Tentem criar aí uma função soma, certo? E aí determinem o nome da função, o tipo da função, né? Qual é o tipo de dado. Determinem aí a quantidade de parâmetros que vocês irão utilizar. Se essa soma será feita com 2 variáveis, com 3 variáveis, com 4, com 1 bilhão de variáveis, quem determina são vocês. No mínimo tem que ter 2, né? Para realizar uma soma, pelo menos tem que ter 2 parâmetros. E aí, dentro do corpo da função, é onde você cria a estrutura da operação aritmética, tá? Então, uma soma, você pega um valor, pega o sinal de mais, né, de adição, e coloca mais um outro valor. A soma disso vai ser guardada em um outro local, que é em outra variável. Isso daí a gente já falou várias vezes, e eu já dei até spoiler sobre essa função em slides anteriores, tá? Na outra parte, né, na primeira aula de hoje. Tá bom, galerinha? Então, ó, tentem criar aí uma função, certo? Coloquem o tipo da função, coloque o nome da função, os parâmetros. Para facilitar, né, para padronizar, coloquem só 2 parâmetros, né? Só 2 variáveis. E coloquem aí a estrutura da função, tá bom? Coloquem aí a estrutura da função, certo? Façam isso com a soma. E depois, né? Agora, se você fizer rapidola a soma e já quiser fazer a função das outras operações, não tem problema nenhum, tá bom? Ok? E aí, galerinha, mais uma vez eu trouxe para vocês essa estrutura, né, de uma função. É padrão, tá, pessoal? Isso aqui é padrão. Não importa onde vocês forem, não importa em qual local vocês estiverem no mundo, se vocês estiverem programando na linguagem C, sempre vocês irão fazer a mesma coisa. É o tipo da função, o nome da função e a lista de parâmetros e aqui todo o corpo da função. Não muda não, tá? Independente se vocês estão aí, aí no sul do estado, não importa se vocês forem para outro país. O bom é porque as linguagens de programação, elas são assim, são universais, né? É igual a matemática também. Em
Onde vocês forem, a matemática é da mesma forma. Então, galerinha, é importante que a gente aprenda essas estruturas, certo? Porque isso faz a gente ficar mais... Porque isso nos ajuda a desenvolver melhor o nosso raciocínio e o nosso pensamento lógico. E aí, turma, aqui, ó, eu trouxe para vocês também os tipos de funções. Lembrando vocês que os tipos de funções são justamente os tipos de dados, né? Então, é int, é float, char, void e etc, tá? Referem-se ao tipo da resposta que a função devolve. Então, esse tipo de função é justamente o valor final que a função vai te devolver. Se ela precisa te devolver uma string, um caractere, normalmente você coloca um char, né? Agora, se você precisa de um número que tenha casas decimais, imagine que você está pedindo aí um salário da pessoa, vai manipular salário, dinheiro, né, valor em dinheiro. Normalmente você utiliza float porque vai ter casas decimais. Agora, se você está manipulando um dado inteiro, você utiliza a função do tipo inteiro, certo? Sobre tipo, turma, a gente já conversou bastante, tá? Eu acredito que vocês não tenham dúvidas sobre esses tipos de dados. Lembrando, cada tipo de dados possui um tamanho de armazenamento na memória. Cada um desses tipos de dados possui mais ou menos espaço na memória. Por isso que a gente também precisa ter a atenção de usar o tipo de dados da forma correta, ok? Se nenhum tipo for especificado, a linguagem C assume que o retorno será do tipo inteiro. Isso daqui é interessante, porque vai que você se esquece de colocar o tipo da função, você só coloca o nome e os parâmetros. O compilador da linguagem C identifica que se você não colocou nenhum tipo, significa que é inteiro, tá bom? Mas não tem essa prática, não. Sempre tente colocar o tipo de dado, tá? Tenha isso como uma prática, colocar o tipo de dado. Não deixe de colocar, não, porque isso pode prejudicar aí o seu programa, certo? Pode dar algum erro. E aí você vai ficar louquinho atrás de encontrar o erro e não vai encontrar. Quando não é necessário um retorno, usa-se void, tá? Ou seja, tem funções... É engraçado, é estranho mesmo, né? Existem funções que a gente cria que elas não dão retorno nenhum para o usuário, não, tá? Não dão nenhum retorno, não. Elas estão lá provavelmente como uma forma de manipulação de dado, como uma forma de verificação. Ela não precisa dar nenhum retorno, não, tá? Então, quando ela não precisa dar nenhum retorno, o tipo dela é void, certo? Não tem retorno nenhum. Não tem nenhum dado que é mostrado para o usuário que retorna para o usuário. Existem funções desse jeito, sim, certo? Ainda falando sobre essa estrutura de uma função, olha aí, o nome da função. A gente falou do tipo de dado, né? A gente já conversou um pouquinho mais sobre esse tipo de dado, tipo da função. Agora nós iremos falar um pouquinho mais sobre o nome da função, para que não tenha mais nenhuma dúvida na nossa cuca. Olha aí, segue as regras da nomenclatura do C. Então, sabe aquelas regras de nomear uma variável? Que não pode utilizar caracteres especiais, que não pode iniciar com um número, que não pode ter acento. Todas aquelas regrinhas que nós fizemos até vários exercícios, né, de como se nomear uma variável. Pois é. Aquelas observações do nome da variável também é aplicada aqui com o nome da função, certo? Então, não pode ter espaço. Imagine que eu quero colocar o nome de uma função. Assim, ó, o nome da função é nome aluno, por exemplo. Ou seja, essa função vai receber o nome do aluno, por exemplo. Se eu escrever o nome da função desse jeito, ó, char, né? Eu coloquei o tipo, coloquei o nome do aluno e coloquei o parâmetro, né? Nome, por exemplo, é um parâmetro e o outro é sobrenome. Sobrenome. Imaginem. Essa função, ela está errada. Certo? Por quê? Porque o nome
ele tem um espaço, não pode ter espaço. Então, a gente precisa utilizar o único caractere especial que é permitido, tá? Que é o underline, né? Que o pessoal chama o underline. Então, a gente precisa utilizar um underline quando a gente quer duas palavras dessa forma. Normalmente, eu gosto de fazer o seguinte. Quando eu vou criar o nome de uma função ou de uma variável que ele é composto por dois nomes, eu normalmente utilizo o seguinte, por exemplo, o nome, aí eu coloco com a letra maiúscula para identificar que é o segundo nome, sabe? Nome aluno, por exemplo, tá? Porque isso me ajuda a identificar que tem dois nomes, que esses dois nomes juntos, né, criam o nome da função ou o nome da variável. Isso aqui ajuda a gente a ler melhor o nome da função ou o nome de uma variável. Mas isso fica muito do gosto do programador, tá bom? Cada um tem o seu estilo de nomear as suas variáveis, as suas funções, só que aqui o nome da função segue as regras da nomenclatura do C, não podendo possuir espaços, caracteres especiais ou acentos. Também não podem ser palavras reservadas. Esse aqui é importante. Imaginem que eu pegue e faça assim, e crie assim, eu estou criando uma variável do tipo inteiro. Aí eu decido utilizar o nome da minha variável if. Eu vou criar uma função com o nome if. Eu vou colocar os meus parâmetros. E aí eu estou achando que eu estou arrasando, né, criando a minha função. Só que essa função aqui não vai ser aceita. Porque o nome da função, eu utilizei uma palavra reservada. If é uma palavra reservada do C. Então, não pode. Tá? Então, a gente não pode utilizar nenhuma daquelas palavrinhas que tinham naquele quadro que eu mostrei lá no início da aula. Pois é. Aquelas palavras não podem ser utilizadas para nomear uma variável, para nomear uma função, por exemplo. Tá? Não pode ser utilizada como um parâmetro. Tá? Então, a gente precisa ficar atento com relação à utilização de palavras reservadas. Ok? E aí, pessoal, é recomendável que o nome da função seja o mais explicativo possível sobre o funcionamento. Então, se você vai criar uma função que soma dois números, coloque o nome soma. Porque se você coloca o nome soma, você já sabe que aquela função vai somar. Se você vai criar uma variável, uma função, que ela vai subtrair, coloque subtração. Não vai inventar um nome que você, quando lê aquele nome daquela função, não saiba o que ela faz, porque isso vai complicar a sua vida. Tem gente que gosta de nomear umas funções com nomes estranhos, que a pessoa, quando vai refazer o código, nem sabe o que foi escrito, nem com comentário, o comentário ajuda. Então, criem cada vez mais parâmetros mais simples, com nomes simples, tá? Ok? Então, isso daqui é uma dica de ouro. Por que a gente bate tanto na tecla disso aqui? Porque mesmo a gente falando, a gente sabe que quando nós formos pedir, por exemplo, funções para vocês, a gente sempre recebe códigos que sempre tem alguma variável ou o nome de alguma função que tem essas informações aí estranhas, tá bom? Olha aí. No caso, aqui eu tenho um exemplo de uma função, né? Tá com o nome grande? Tem um nome grande? Tem, mas pelo menos a gente sabe o que a função vai fazer. Divide dois números inteiros. Esse é o nome da função. E ela tem como um tipo da função float. Ou seja, o retorno dessa função vai ser o número float, né? Um número com casa decimal. Ok? Então, pessoal, aqui mais simples e mais explicativo impossível. Quando você lê o nome da função, você sabe o que essa função vai fazer. Ela vai dividir dois números inteiros e vai mostrar o resultado da divisão, ok? E aí, outro ponto, né? Outra função, legal. Essa daqui é a função void, do tipo void, que ela não é tão comum assim a gente utilizar, né? Essa função do tipo void. Tá? E o nome dela é alerta usuário. Então, ela vai dar um alerta, tá? Vai dar um alerta, certo?
Então, pessoal, isso aqui é muito interessante. E aí, turminha, nós temos mais uma parte das funções em si. A outra sequência, né? Nós já falamos do tipo da função, nós já falamos do nome da função, agora nós estamos aqui, na lista de parâmetros, tá bom? Se vocês perceberem, eu estou mostrando parte por parte, tá? Uma partezinha por vez para não ter dúvida na mente de nenhum de vocês, tá bom? Olha aí, a lista de parâmetros. Essa lista de parâmetros, galerinha, ela é a relação de nomes das variáveis. Então, vejam aí, é o local onde eu vou guardar, onde eu vou falar, olha minha função, as variáveis que você vai utilizar para manipular os dados que serão solicitados são essas variáveis, tá? Então, se eu peço para o usuário, escreva o primeiro número, e ele escreve o primeiro número, e esse número vai ser salvo na variável N1, eu peço, escreva o segundo número, e esse segundo número vai ser salvo na variável N2, então, normalmente, é aqui, na lista de parâmetros que eu vou falar. Então é aqui que eu vou colocar N1 e N2, por exemplo. É aí, na lista de parâmetros, né? Essa lista de parâmetros é o local especial, totalmente reservado, um carinho super importante para as variáveis, tá bom? Então, olha aí. A lista de parâmetros é a relação de nomes de variáveis e seus tipos para a entrada de dados na função. Esse é um mecanismo usado para transferir informações para uma função. Olha aí que legal. Então, é através dessa lista de parâmetros que eu coloco as minhas variáveis aí, entre esses parênteses, é onde eu permito que a minha função tenha acesso aos dados digitados pelo usuário, por exemplo, tá? Olha aí outro ponto importante. Então, vamos dar uma olhada, né? Vamos dar uma olhada em um exemplo aí desse código, tá? E olha aí, vamos criar uma função que mostre na tela uma saudação ao usuário. E, em seguida, vamos chamar esta função a partir da função principal. E aí, galerinha, nós temos, né, a inclusão da nossa biblioteca, include stdio.h, e aí nós temos a criação de uma função que se chama void saudação, tá? E dentro dessa função void salvação, não é saudação, nós temos a mensagem seja bem-vindo. E aí nós criamos a função main e nós chamamos a saudação, certo? E depois a gente pede aí retorna 0. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem. Tem aqui o passo a passo. Aqui, pessoal, vocês não copiem essa parte aqui não, tá bom? Eu trouxe mais uma outra imagem, aí vocês, que é igual, vocês copiem dessa segunda aqui, tá? Que no caso é esse exemplo, porque aqui está mais bem explicadinho. É o mesmo exemplo do slide anterior. Olha aqui, pessoal. Aqui nós temos a nossa biblioteca. E aqui, pessoal, nós temos o quê? Nós temos, a criação da nossa função. A função saudação, ela tem como um tipo o void, tá? O nome dela é saudação. Essa função, especificamente, ela não está precisando de nenhum parâmetro, tá? Ela não está precisando de nenhum parâmetro, até mesmo porque ela é do tipo void. E aí, turma, essa função, saudação, toda vez que ela for chamada, ela vai executar uma ação, ela vai executar um comando. Qual é o único comando que essa função saudação vai mostrar? Quero saber aí de vocês, tá? Vamos dar uma olhada, vamos ver aí o pessoal que está online, que está ao vivo conosco, o pessoal que estão assistindo a aula aí pelo YouTube, ou então pelos polos também. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Qual é a mensagem que vai ser mostrada na tela toda vez que eu chamar a função saudação? O que vocês acham?
Imaginem aí que eu coloco uma vez a função saudação para ser mostrada, para ser chamada. Quando eu coloco ela uma vez, mostra uma mensagem. Se eu coloco 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 1 bilhão de vezes, ela vai mostrar aquela mensagem com a mesma quantidade, né? Mesma quantidade de vezes que eu chamar ela, ela vai mostrar aquela mensagem. Olha aqui, pessoal, olha aqui o que é interessante. Toda vez que eu chamar saudação, que é a minha função, ela sempre vai mostrar essa mensagem na tela. Seja bem-vindo. Só que eu quero que vocês tenham atenção a uma informação importante. Percebam que a declaração da minha função, ela é antes da função inicial do meu programa, tá? Ela é antes da função main. Ela é declarada antes da função main e depois da inclusão das minhas bibliotecas. Então, o local correto é aqui mesmo, tá? É entre a inclusão da minha biblioteca e a inclusão, tá? E o início da minha função main. Olha aqui, ó, definição da função saudação, ok? E aí, turma, eu fiz, né? Eu criei a minha função saudação, coloquei o que eu quero que ela mostre. Olha aí, que é o printf, né? Seja bem-vindo. E lá na função main, que é a função principal do meu programa, olha aqui quem é que está retornando, ó. Eu só peço para aparecer saudação. Percebam que eu não preciso escrever de novo printf, né? Seja bem-vindo, eu não preciso escrever mais nada disso. Eu só escrevo o nome saudação. Abro e fecho parêntese, ponto e vírgula. O que o meu programa entende? O meu programa entende que quando eu escrevo essa linha de código aqui, eu estou querendo executar tudo que está dentro da função saudação. Tudo que está aqui dentro. O que está aí dentro dessa função? Pessoal, tudo que está dentro dessa função é isso aqui, ó. Ele vai analisar essa linha de código, ele vai analisar tudo isso aqui, ó. Ele vai executar exatamente tudo isso. Ele vai ver, olha, é void, saudação, e ele vai entrar dentro da função saudação e vai executar o comando que ele está mostrando, ó, que é o seja bem-vindo. Então, nesse caso aqui, o resultado desse programa inteiro, ele vai mostrar uma única vez a frase seja bem-vindo. Se eu colocar ao invés de uma saudação, né? Se eu colocar assim, ó. Vou até voltar aqui. Não vou voltar não, vou deixar aqui mesmo. Se eu colocar, por exemplo, assim, ó. Saudação. E aí vocês podem me falar, professora, o nome está escrito errado, né? Está faltando aí o tio e o C cedilha. Lembrando, em nome de função e de variável, a gente não pode colocar nenhum caractere especial, tá bom? Só recordando vocês. Então, a gente não pode colocar acento, a gente não pode colocar C cedilha, a gente não pode colocar nada disso. Se eu coloco 2 vezes saudação, se eu chamo 2 vezes saudação, automaticamente, na minha tela, vai ser mostrado 2 vezes a mensagem seja bem-vindo, porque ele vai executar 2 vezes, ok? Então, é importante que vocês recordem isso, certo? Tudo bem? Então, aqui é só para mostrar para vocês, mas nós veremos outros exemplos, tá? Vamos passar aí. Olha aí, turma, eu trouxe para vocês justamente a resolução daquele desafio que eu passei anteriormente, tá? Eu estou mostrando aí para vocês justamente uma forma de nós criarmos uma função soma, tá bom? E aí vamos identificar um pouquinho, né? O que essa função soma está falando. Nós temos a inclusão da biblioteca, que é o nosso primeiro comando, né? O primeiro comando de sempre. A inclusão da biblioteca. Nós temos aqui na segunda linha de código, ó, tá? Vou até colocar aqui com um pincelzinho mais fino, porque fica mais fácil. Eu tenho o número 1, que é a inclusão da biblioteca, o número 2, que é
é a definição da minha variável não, da minha função, desculpa, onde a minha função ela é do tipo inteiro, o nome da função é soma, e aqui eu estou falando que a minha função ela terá dois parâmetros. Ela terá a variável f1 e a variável f2. Tanto f1 quanto f2, eles são do tipo inteiro. Olha que interessante, tá? E aí, turminha, dentro da minha função soma, ó, eu abro chaves e fecho chaves. Olha aí. Eu tenho, ó, a inserção, né, a declaração de uma nova variável, que é a variável S, do tipo inteiro, e aqui eu falo, ó, S está recebendo F1 mais F2. E no final você retorna S, tá bom? Então, no final dessa variável, sempre você vai ter como um retorno a S, né? Que é onde guarda o resultado da soma, por exemplo. E aí, galerinha, olha o que é o legal. Eu inicio o meu programa, né? Aqui que eu estou iniciando o meu programa, né? A função principal, que é a função main, certo? A função main, turma, aqui eu mostro o quê? Ó? Eu mostro que eu estou criando, por exemplo, eu estou criando uma variável chamada resultado e eu falo assim, olha resultado, você vai receber a função soma, tá? Ó, resultado, variável resultado, você vai receber a função soma. Quando eu coloco esse nome soma e abro e fecho parêntese, automaticamente o meu programa está falando que eu vou recorrer a essa função aqui, ó. Tá bom? Ele vai chamar tudo que está dentro dessa função. E essa função ela precisa de dois parâmetros, ó, que é F1 e F2 para funcionar. E olha aqui F1, olha aqui F2, tá? Por quê? O número 2 vai ser adicionado na variável F1, o número 4 vai ser adicionado na variável F2. E aí, o que, que vai acontecer? Vai fazer isso aqui, ó. Vou até trazer para cá. Ele vai fazer assim, ó. S vai ser igual a 2 mais 4, né? 2 é F1 e 4 é F2. Vai ser exatamente isso aqui, ó, que vai acontecer. Mas ele não precisa, você percebe que você não precisa ficar digitando isso sempre, né? Toda hora, repetindo, repetindo e repetindo. Você não precisa fazer isso. Você só cria a função soma uma única vez. Se você for precisar utilizar essa operação de soma 10 vezes dentro do seu programa, é só você chamar soma. Você não precisa ficar escrevendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas de código toda vez que você precisar criar uma soma dentro do seu programa, tá bom? Então, isso aqui a gente acaba diminuindo as linhas de código, deixando o nosso comando, o nosso código mais compreensível e também mais leve, tá bom? E aí, turminha, no final, eu mostro, né, para o meu usuário, se for realmente a intenção mostrar para o usuário, eu mostro para o usuário o resultado, tá? Essa parte do printf, galerinha, a gente já trabalhou bastante. Então, eu já estou tomando como pressuposto que vocês já tenham compreendido como é que funciona o printf, tá? Por isso que eu falo que são conteúdos acumulativos. Então, a gente já falou sobre biblioteca, a gente já falou sobre função main, a gente já falou sobre declaração de variáveis, nós já falamos sobre tipos de dados, nós já falamos sobre entrada de dados, saída de dados, operações aritméticas, tudo isso na linguagem C a gente já conversou. Então, pessoal, se vocês perceberem, são conteúdos que vão se acumulando. Então, ó, quando eu chego nessa fase do meu programa, ó, printf, pessoal, aqui não é para vocês terem mais dúvida não, tá bom? Pelo menos esse printf, porque esse foi um conteúdo que a gente repetiu desde a primeira aula da linguagem C, que é a entrada e a saída de dados, tá bom? Printf e scanf foi um dos conteúdos que eu mais bati na tecla aí com vocês para entrar na cuca, tá bom? Então, se você perdeu essa aula,
né? Essas aulas introdutórias, se você não assistiu essas aulas introdutórias da linguagem C, qual é a orientação que eu passo para você? Que você vá lá no site do Canal Educação e verifique as aulas anteriores, tá? Elas estão organizadas cronologicamente, tem tanto o slide, né, a apresentação que eu utilizo na sala, no horário da aula, também tem o vídeo da aula, então você consegue assistir, você consegue acompanhar o material. Então é importante que você tenha esse cuidado, né, em assistir as aulas que você perdeu, tá bom? Para você conseguir também acompanhar melhor a evolução desses conteúdos da linguagem C. Certo? E aí, turminha, nós temos mais uma parte da aula de hoje. Nós precisamos também fixar um pouquinho o nosso olhar falando da definição versus a chamada de funções. São duas coisas diferentes. Quando eu defino uma função, isso significa que eu estou criando a função. Quando eu chamo a função, é quando eu quero que ela seja utilizada. Então, eu crio e eu utilizo. Para eu criar uma função, eu faço uma sequência de comandos. Para que eu utilize aquela função, eu utilizo outra sequência de comandos, tá bom? Então, olha aqui. Qual a diferença entre a implementação da definição de uma função e da chamada de uma função? Na definição de uma função, o ponto e vírgula não podem ser utilizados. Já na chamada a uma função, deve ser utilizado por ponto e vírgula. Esse aqui é uma outra estrutura. Aqui, pessoal, nós temos o nome da função, o tipo da função e o nome da função. Eu abro e fecho parêntese. Quando eu estou definindo essa função, ela não tem o ponto e vírgula, né? Ela não possui, né? Não possui ponto e vírgula. Agora, quando eu chamo, quando eu vou utilizar essa função, eu preciso utilizar o ponto e vírgula. Olha ele aqui, ó. Ele está presente, tá bom? Então, essa daí é uma das características que diferenciam, né, a definição e a chamada. Mas a definição é quando eu crio e a chamada é quando eu estou utilizando a função também. Certo? Outra parte importante de uma função, né? É também o escopo das variáveis. Então, cada função só enxerga e pode alterar as variáveis que são criadas dentro dela. Isso aqui é bem interessante. Por quê? Porque quando eu crio uma variável dentro de uma função, isso se chama que eu estou criando uma variável local. Ou seja, aquela variável só poderá ser utilizada dentro daquela função. Então, imaginem que eu crio a variável S para receber a soma de dois números. Fora da função soma, eu tenho uma função subtração, por exemplo. Eu posso estar utilizando essa mesma variável S? Não. Porque a variável S foi criada para ser utilizada só e somente dentro da função soma, tá bom? Pode até ter uma variável S lá na função subtração, mas é uma outra variável, tá? É uma outra variável. Então, cada função só enxerga e pode alterar as variáveis que são criadas dentro delas. Essa aí é uma das regras. Outra regra importante, pessoal, uma variável criada dentro do main, dentro da função me, não poderá ser usada por uma outra função, ok? Então, se eu crio uma variável dentro da função main, eu não posso ficar utilizando essa variável em outras funções, tá bom? Porque cada função precisa ter as suas próprias variáveis. Já já nós vamos visualizar isso na prática. Variáveis criadas dentro de cada função são chamadas de variáveis locais. Olha aí, variáveis locais. Então, cada função
pode ter suas próprias variáveis. E existem variáveis que podem ser utilizadas dentro de todo o programa. Essas outras variáveis, elas têm outro nome. Se é que só pode ser utilizada em um local, são variáveis locais. As que podem ser utilizadas em qualquer outro local do programa se chamam variáveis globais. Tá bom? Tudo bem? Então, olha aí. As variáveis locais, elas existem apenas durante a execução do bloco de código, onde estão sendo declaradas. Então, elas só são criadas, né? Elas são criadas, são executadas somente aí durante que aquele bloco está sendo utilizado. Depois que ele não está sendo utilizado, aquela variável é como se não existisse mais, né? Entenda o programa abaixo, identifique as variáveis locais. Para que vocês me ajudem, eu vou colocar até aqui os números, tá bom? Eu quero que vocês me ajudem aqui a encontrar quais são as variáveis locais, tá? Eu quero que vocês me ajudem a encontrar as variáveis locais, certo? Por enquanto que vocês vão analisando o código, eu vou colocando a numeração, e aí vocês, daqui a pouco, vocês podem colocar aí no chat o nome das variáveis locais, certo? Número 1, número 2, número 3, o 4, o 5, né, o 6... Isso daqui eu estou colocando só para vocês, né, não se perderem na hora de identificar a linha de código, tá bom? Certo? Eu quero aí que vocês me ajudem. Deu um branco aqui. Não me lembro mais quais são as variáveis locais. E aí eu preciso da ajuda de vocês para vocês me ajudarem a resolver esse desafio. Então, aqui eu tenho, né, várias variáveis. Quais delas são locais, né? Eu quero descobrir quais delas. Então, o pessoal que está aí ao vivo, os professores mediadores dos polos, queria que vocês me ajudassem aí nesse desafio de hoje, tá certo? Eu vou dar um tempinho, pelo menos uns 2 minutinhos, para vocês tentarem identificar quais são essas variáveis locais, tá bom? Vamos aí dar um tempinho para vocês. Então, turminha, acredito que deu tempo aí de vocês analisarem, certo? De vocês verificarem os códigos. Então, vamos agora tentar identificar onde estão essas variáveis, né? Onde estão essas variáveis, no caso, locais. Primeiro ponto, olha aqui, ó,
nós temos, vou colocar aqui, ó, nós temos uma das variáveis, que é a variável num, e a variável quad, né? Essas duas variáveis, elas são do tipo inteiro e elas são consideradas variáveis locais. Mas por que que elas estão sendo consideradas variáveis locais? Elas foram criadas especificamente dentro de uma função, a função quadrado. Então, se elas foram declaradas dentro de uma função, que tem como nome, por exemplo, quadrado, elas só podem ser utilizadas nesta função somente. Então, quando essa variável for criada, essas duas variáveis forem criadas, e aí elas terão esses dois espaçozinhos de memória, né? Um espaço de memória dedicado para num e um espaço de memória dedicado para quad, por exemplo. Esses dois espaçozinhos de memória, eles só poderão armazenar uma informação se essa informação vier da função quadrado. Só e somente só. Se a função main quiser utilizar esses espaços de memória aqui, ela não pode, ela não vai conseguir utilizar, tá bom? Por quê? Porque a função main é outra função. Então, variável local só pode ser utilizada pela função que ela foi criada, tá? Então, se a função quadrado criou a variável num e a variável quad, só e somente só ela poderá utilizar essas variáveis locais. Nós temos outra variável local, só que essa outra variável local, ela foi criada já dentro de uma outra função muito conhecida por todos nós, que é a função main, que é a função principal da linguagem C, que nós falamos tanto sobre ela. A variável que nós criamos aqui, ó, foi a variável int resultado, né? Int result, que é int resultado. Essa variável também ela é local, ou seja, se essa função quadrado quiser utilizar, ó, a variável result, ela não consegue. Não pode. Por quê? Porque só e somente só a função main que pode utilizar esse recurso. Aí vocês podem perguntar, professora, tá bom, você está falando que as variáveis só podem ser utilizadas pela função que ela foi criada. Mas por que que a função quadrado está aqui dentro da função main? Aí é outra coisa. Uma coisa não tem nada a ver com outra, né? A gente estava falando de variável. Aqui a gente está falando da utilização da função. Aqui sim, a função quadrado ela pode ser chamada quantas vezes for preciso. A gente está chamando a função e não a variável que foi criada dentro da função quadrado, tá bom? Então, são coisas diferentes. Então, o foco aqui é o quê? O foco aqui é entender que quando eu crio uma variável em uma função específica, aquela variável só poderá ser utilizada dentro daquela função, tá bom? Isso, pessoal, precisa ficar muito claro para a gente. Por quê? Porque, às vezes, quando nós estamos criando funções, que a gente chama aquela função, às vezes a gente se perde. Ah, mas eu esperava que viesse aquele valor daquela variável. Só que você nem se lembrou que aquela variável é uma variável local. Então, aquela outra função não pode utilizar aquele valor. Certo? Então, você precisa ter bastante atenção na hora de criar variáveis locais e na hora de utilizar o valor daquelas variáveis. Se você chamar aquela variável, por exemplo, imagine aqui, ó, imagine que você aqui vai chamar a variável num. A variável num dentro da função main. Ele vai falar que a função num não foi declarada. Ele vai falar que não existe essa variável, não. Não existe essa variável na função main. Então, ele vai falar, tá ficando louco, programador. Não tem função, não tem variável num para a função main, não. Reveja, né? Reveja o seu código. Então, turma, a gente precisa ter bastante atenção, tá? Como é que a gente consegue
aprender a utilizar melhor essas variáveis nas funções, praticando. Então, eu deixei para vocês o desafio de criar uma função soma. Eu já dei a resposta. Então, eu quero que com essa resposta que eu já passei para vocês da função soma, eu quero que vocês criem uma função soma, uma função subtração, uma função multiplicação e uma função divisão. Dessa forma, a gente consegue fazer uma calculadorazinha. Olha aí, bem legal. Onde a gente pode perguntar para o usuário qual é a função, qual é a operação aritmética que ele quer utilizar. A gente pede para ele fornecer 2 dados, né, 2 números, e aqueles 2 números, né, nós iremos executar justamente a operação aritmética que ele solicitou, soma, subtração, multiplicação, divisão, e dá o resultado. Quando a gente cria funções, fica muito mais fácil, tá bom? Então, eu quero que vocês tentem criar essas 4 funções. A função soma, subtração, multiplicação e divisão. Quem conseguir criar essas funções, vocês já podem colocar lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? E aí eu queria pedir uma ajuda para os professores mediadores, para aqueles alunos que não têm acesso à internet, certo? Que não têm acesso ao WhatsApp de uma forma mais direta, que vocês peguem os exercícios dos seus alunos, que eles escrevem nos seus cadernos, tirem uma foto e coloquem lá no grupo, tá bom? Porque, como eu falei para vocês, vocês podem estar criando também suas programações na folha de papel, certo? É importante que vocês treinem. Onde, não importa, se é no papel, se é no celular, no tablet, no computador, o importante é treinar, exercitar, ok? Então, esse é o desafio que eu passo para vocês. Esse desafio aí tá mamão com açúcar e eu quero que vocês, na aula que vem, vocês já tragam esse desafio, que no caso a aula que vem é amanhã. Dá tempo, viu? Então, turminha, nós teremos agora o nosso intervalinho. Esse intervalinho é bem rapidinho, certo? Só para vocês tomarem uma água. E daqui a pouco a gente retorna para dar continuidade aqui nesse slide, tá bom? Onde nós vamos encontrar o erro dessa programação. Até já já.